Oi, e aí, tudo bem? Eu vim trazer outra história do Reddit. Outra não, na verdade, acho que essa é a primeira, enfim. Lendo histórias do Reddit. E dessa vez é do Reddit Let's Not Me. E eu peguei uma história, já faz tempo que eu quero gravar essa, então vamos gravar assim. Deixa o like, se inscreve e os caralho a quatro. E é isso. Eu não sei como começar a contar isso, mas, para ser honesta, eu só consegui entender o que aconteceu há apenas alguns meses. Então, vou começar por onde eu acho que seja o começo. Não garanto que seja a primeira vez que eu tenha visto. Eu deixarei os detalhes bem vagos, apesar de ter fotos minhas no meu Reddit. Não quero expor meu nome nem a cidade que morava na época. Vamos apenas dizer que é uma cidade europeia, muito central e cosmopolita. Quando eu tinha 15 anos, estava extremamente interessada em livros de filosofia. Eu não sentia que era algo que eu podia conversar com os meus amigos sem deixá-los entediados. Então, quando aquele homem me abordou na rua com um panfleto sobre as aulas de Platão, fiquei muito empolgada. Ele tinha em torno de uns 28 a 30 anos, muito alto, magro e com olhos de doido. Eu era um tanto espertinha nessa época e achava que ter lido 2 dos seus livros me tornava interessante. Então, começamos a debater sobre. Foi uma conversa agradável e durou cerca de 10 minutos. Mas estava ficando tarde, então deixei por isso mesmo. Ele me disse seu nome, mas honestamente eu não consigo lembrar, então vou chamá-lo de Theo. Alguns dias depois, eu o encontrei na mesma rua, mas em um horário diferente. Aquele lugar estava sempre lotado, então não foi algo que me deixou assustada. Eu estava saindo do metrô depois das aulas, o que eu fazia todos os dias até me formar no ensino médio. Eu não morava naquela rua, mas foi lá que eu desci do metrô e esperei o ônibus que me levaria para casa. Eu não achei estranho e sim uma coincidência legal. Ele estava lá na porta do metrô, só que sem panfletos dessa vez. Ele tinha um pirulito na mão, e eu sei que parece clichê, mas foi tão estranho ver aquele cara de 1,80 de altura chupando seu pirulito e olhando diretamente para mim. Ele disse oi, eu disse oi de volta e ele tentou iniciar uma conversa, mas eu podia sentir uma energia estranha no ar, então decidi apenas interromper a conversa. Eu costumava vê-lo 1 ou 2 vezes por semana e presumi que ele morava por lá e estava saindo para passear ao mesmo tempo que eu estava indo para casa. Eu, honestamente, acreditei que esse cara esquisito com o dobro da minha idade apenas acabava se encontrando no mesmo caminho que eu por coincidência apenas. Isso até que eu ouvi no meu bairro. Eu estava tomando café com uma amiga e ela estava me contando que conheceu esse cara legal enquanto jogava vôlei na praia, quando o cara, sem brincadeira, simplesmente apareceu do nada. Ele se aproximou da minha amiga e eles conversaram um pouco. Sim, ele era o cara de quem ela estava falando. Ele parecia um pouco surpreso por sermos amigas, mas ele não deu muita atenção a isso, então eu também não. Quando ele saiu, eu comecei a me sentir desconfortável, mas minha amiga achou que ele era legal, então não expressei minhas preocupações. Tem essa coisa sobre garotas adolescentes que as fazem pensar que são muito maduras para sua idade. Então apenas assumimos que ele tinha nos tornado suas amigas separadamente. Então descobrimos que éramos amigos. Na época, nenhum de nós tinha rede social, além do WhatsApp. Então, ainda não consegui entender como ele conseguiu se infiltrar no meu grupo de amigos. Eventualmente, minha amiga foi estudar no exterior e o assunto morreu. Eu via esse cara de vez em quando no meu trajeto para casa. Nós conversávamos por alguns poucos minutos e só, o que durou por uns 6 meses. Às vezes ele fingia que não sabia quem eu era, mas ainda assim se aproximava de mim dizendo que eu parecia familiar. Às vezes ele me cumprimentava muito calorosamente. Olhando para trás, acho que ele estava lidando com algum tipo de problema de saúde mental. Aos poucos ele foi ficando mais ousado. Uma vez ele pediu meu número e tentou me abraçar.
Eu podia sentir que algo estava muito errado, mas ao mesmo tempo eu achava que estava sendo estranha e ele era apenas um cara legal. Ainda assim, eu dei um número falso para ele. Desta outra vez, fomos a uma igreja com o passeio escolar e ele estava esperando do lado de fora, conversando com os meus colegas. Ele foi com calma, dizendo que tinha visto meu rosto em algum lugar, mas não tinha certeza, como se eu não o visse quase todas as semanas há um ano. Eu fui muito estúpida por nunca ter pensado em conversar com os meus pais a respeito dele, já que ele não era violento e nem mau. Na minha cabeça, ele era apenas um cara solitário que por coincidência tinha uma rotina semelhante à minha. Comecei a ficar com medo, no entanto. Eu olhava para trás quando estava andando sozinha à noite, evitava ruas escuras. Eu estava meio paranoica, mas ainda assim ignorei a minha intuição e a enfiei no fundo da minha mente. Afinal, contanto que eu desse a ele alguns minutos do meu dia quando ele me chamasse, tudo ficaria bem. Quando eu fiz 17 anos, eu não o vi. Creio que isso durou cerca de um ano, o que honestamente foi um alívio. Eu podia sentir que o que aconteceu era bizarro, mas eu explicava aos meus amigos como se fosse engraçado, como se fosse uma piada. Eventualmente eu comecei a frequentar a faculdade, então minha rotina cotidiana mudou, mas fiquei na mesma cidade. Um dia tive que passar por aquela mesma rua novamente, porém não consigo me lembrar o porquê. Só sei que estava andando, cuidando da minha vida. Era umas 21 da noite, então eu virei a esquina e lá estava ele. Ele me viu, sorriu e disse que estava perdido. Pediu orientações e juro por Deus que eu senti um medo nostálgico naquele momento. Senti que estava lidando com uma pessoa realmente insana, porque havíamos cruzado os caminhos um do outro por 2 anos seguidos, exatamente nesse mesmo lugar, e ele estava agindo como se não me conhecesse. Algo sobre isso ferrou com a minha mente por um tempo. Mas no dia eu apenas continuei andando e não olhei para ele, não disse uma única palavra. E então ele perdeu a linha. Pela primeira vez eu vi quem realmente ele era. Ele tentou agarrar o meu braço e gritou que eu era a maior vadia de todos os tempos. Ele disse que esperava que minha mãe morresse de câncer e disse que me mataria. Eu sei que não estava sozinha, pois ainda havia muita gente do lado de fora, mas ninguém disse nada. Ele continuou gritando com toda a força dos seus pulmões e eu comecei a correr. Eu corri e chorei. Essa foi a última vez que o vi. 2 anos atrás, ele parou de falar com os meus amigos há muito tempo. Ninguém sabe quem ele é. Não me lembro de um nome para ir à polícia e fazer um boletim de ocorrência. É como se minha mente tentasse apagá-lo. Ele era um perseguidor orbitante, o que eu só entendi anos depois do ocorrido. Mas estou grata por estar segura agora. Cara, foi uma luta pra gravar esse vídeo com o tanto de barulho que tava tendo em roda, tipo, uma full luta assim, caramba. Mas enfim, não tem muito o que falar sobre, mais um lendo história do que julgando. Enfim, assim, como é que você não fala? Eu falaria, mano, eu falaria super pros meus pais, tipo, ó, tem um louco lá, ele é meio estranho. Falaria pros meus amigos também. Cara, enfim, não tem muito o que falar. Mas é isso, até algum dia de novo. Meu irmão aumentou o volume dos vídeos que ele tá assistindo, ele não me respeita. Mas acho que é isso, né? Até o próximo vídeo e até qualquer hora. E eu espero que não apareça barulho dos vídeos que meu irmão tá assistindo agora nesse final de introdução. Mas é isso, até qualquer dia.